queremos, Senhor. Como nós queremos, meu Deus. Porque tudo que nós precisamos é estar cada vez mais perto do Senhor. É ir além do que aquilo que nós podemos fazer sozinhos. Nós queremos ir com o Senhor, porque o Senhor pode transpor qualquer dificuldade. Deus, nós só conseguimos isso com intimidade com o Senhor. Ensina-nos a Te amar na prática, no dia a dia, a Te servir, a servir aos outros, Deus. Porque a nossa vida só tem objetivo
se for para viver na tua presença. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, ao nível de intimidade com o Senhor, Deus, capaz de perceber o mover do Teu Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida, onde nós estivermos. Obrigada, Pai, por conhecermos a Ti, por conhecermos a Tua palavra. E obrigada porque nessa noite muitas pessoas estão dispostas a ouvir a Tua voz. Mas, Deus, ensina-nos a não apenas ouvir, mas ensina-nos a sair daqui praticantes, dispostos, ó Deus, a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, como filhos obedientes. Em nome de Jesus, Deus, recebe a nossa adoração. Amém, Pai. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Se você fosse agora parar para fazer uma avaliação da sua caminhada cristã, quem sabe você fizesse um rápido check-up, tomasse aí, aferisse a sua pressão, os seus batimentos cardíacos, como que está o seu ânimo, a sua disposição para continuar caminhando? Nós estamos aí ao início de mais um ano. Talvez para muitos isso não represente muita coisa, apenas virou a página do calendário. Mas o fato é que isso tem um efeito psicológico na nossa vida, né? Renovam-se as oportunidades em muitos aspectos para nós. E de fato a gente pode usar essa mudança para marcar um novo tempo na nossa vida. Como que está o seu ânimo para continuar caminhando? Nós cantamos hoje, te imaginar é me inspirar. Estou apaixonado, tu és incomparável. Leva-me além para ter mais intimidade contigo. As palavras dessa música são muito profundas. Nós estamos expressando um desejo de que Deus nos leve além, de que Deus nos traga mais próximo dEle. Nós estamos, em outras palavras, nos dispondo a algo mais, a vivenciar algo mais. Quando eu leio esse texto em Hebreus capítulo 12, o sentimento que vem ao meu coração aqui é de que a palavra de Deus quer nos trazer ânimo, entusiasmo. E esse era o objetivo do autor aos Hebreus. A história nos fala que os judeus que haviam se convertido ali nos dias do apóstolo Paulo, depois de um tempo na caminhada da fé, estavam retrocedendo às práticas judaicas. Haviam compreendido a graça de Deus, aceitado o ministério de Jesus, se rendido a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles haviam dito sim, nós vamos seguir a Jesus, e haviam começado entusiasmados. Haviam deixado para trás as práticas judaicas, os rituais judaicos. Haviam compreendido que aquilo deveria fazer parte do passado, que agora em Cristo eles estavam começando uma nova era, uma nova vida, que Jesus estava trazendo a eles uma nova etapa na sua vida. Mas o fato é que passou o tempo e esses convertidos estavam desanimando.
Alguns estavam querendo voltar atrás. E é por isso que o autor usa essa expressão: não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Por que será que nós nos fadigamos na caminhada da fé? Por que será que nós nos cansamos? Por que será que com o passar do tempo nós vamos perdendo energia, vamos perdendo força, vamos perdendo entusiasmo? Porque, queridos, isso é uma realidade possível. O cansaço espiritual, o desânimo espiritual é uma realidade possível. Não é uma realidade que eu e você desejamos. Mas é uma realidade possível. O esgotamento espiritual, fadiga, cansaço, até chegar ao desânimo da alma, ao desânimo total. Por que será? Quando você olha para o contexto, capítulo 11 nos descreve aqui uma série de chamados heróis da fé. Você vai perceber aí uma lista de homens e mulheres que, ao contrário do que o texto diz, não desmaiaram. Ao contrário do que o texto diz, não desanimaram. Pelo contrário, começaram, persistiram na caminhada e chegaram ao fim dela vitoriosos, assim como eu e você queremos, e em nome de Jesus vamos chegar. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos convida a dar uma olhada na vida desses que nós chamamos de heróis da fé. Aqueles que, a despeito das circunstâncias, não desanimaram, não se cansaram, pelo contrário. Começaram, percorreram a caminhada e terminaram cheios de entusiasmo e de vigor. Por que será que nós podemos, em algum tempo da nossa vida, nos encontrarmos assim, cansados? Eu não estou falando de frequência à igreja necessariamente, porque muitas vezes nós estamos na igreja, continuamos frequentes à igreja, mas nós sentimos que estamos perdendo entusiasmo, estamos perdendo força, já não temos mais aquela alegria, aquela motivação com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, não sonhamos mais os sonhos de Deus, e a nossa vida se resume a enfrentar apenas os problemas cotidianos, e buscar o suprimento das nossas necessidades apenas para as questões básicas da vida, e por aí só. Então eu venho a uma reunião como essa, a um culto, a uma escola bíblica, ou participo de qualquer outra reunião, esperando obter de Deus força para mais uma semana. E se eu receber entusiasmo para mais uma semana, está bom demais. E no próximo domingo, novamente, eu espero receber mais uma injeção de ânimo, e assim eu vou de semana em semana. Mas a verdade é que a gente percebe que já não tem mais aquele ânimo, aquele entusiasmo. Por que será que nós, às vezes, nos cansamos, nos fadigamos na fé? Eu espero que a minha palavra para você hoje à noite seja muito mais uma palavra preventiva. Eu espero que você esteja cheio de ânimos, cheio de sonhos, cheio de entusiasmo e de vigor. Mas se eventualmente você, ouvindo essas palavras, diz assim: pastor, eu acho que eu estou me sentindo assim, meio que cansado. Em primeiro lugar, você vai observar no capítulo 11, que a descrição que a palavra de Deus faz desses homens e dessas mulheres vitoriosas tem uma coisa em comum. Observe na sua Bíblia como que eles começam. Observe na sua Bíblia como eles começam. Versículo 4, versículo 2, versículo 2. Pois, o quê? Pela fé. Versículo 3, pela fé. Versículo 4, pela fé
Versículo 5, pela fé. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível. Depois, novamente no 7, pela fé. Versículo 8, pela fé. Versículo 9, 11 e assim por diante. O que a palavra de Deus está me ensinando a você? Que só é possível continuar caminhando com entusiasmo e vigor se eu aprendo a viver pela fé. O grande desafio nosso, meus irmãos, está exatamente nesse ponto. Há duas opções básicas na vida: ou eu vivo pela fé, em Cristo Jesus, em todos os aspectos da minha vida, ou eu creio nele, eu creio no suprimento de Jesus em todas as áreas da minha vida, ou eu confio em mim mesmo, na minha força própria, ou eu caminho nos meus méritos, ou eu caminho apenas com base naquilo que eu posso. Há duas opções básicas. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Você vai perceber no Novo Testamento um conflito entre Jesus e os religiosos. Os religiosos ali representados pelos escribas, fariseus e algumas vezes pelo grupo dos chamados herodianos. Dois grupos políticos e um grupo religioso, mas todos eles estavam muito ligados à religião da época. E o conflito que você percebe desde o início entre Jesus e esses homens que representavam a religião era exatamente esse. Jesus anuncia a vida pela fé. E para aqueles homens, a vida seria conquistada pelos seus méritos, pelo esforço próprio, pela sua capacidade própria. É por isso que os fariseus defendiam rigorosamente a prática da obediência aos mandamentos. E não pense você que eram 10, não, eram centenas. Porque não contentes apenas com os 10 mandamentos, como regra de vida cristã, eles acrescentaram outros mandamentos, e já nos dias de Jesus eram centenas de mandamentos. E eles acreditavam que a observância dos mandamentos e o aperfeiçoamento moral era suficiente para que eles alcançassem o favor de Deus ou a bênção de Deus e merecessem a graça de Deus, o agir de Deus em suas vidas. Então, na prática, a coisa funcionava assim: se eu consigo ser uma pessoa honesta, se eu consigo obedecer os mandamentos como um todo, eu então mereço a bênção de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, e então eu sou um herói. E Jesus disse para eles exatamente: vocês não passam de sepulcro caiado. Jesus parece que, de vez em quando, de vez em quando ele furava a bola desses que julgavam tais heróis. Porque esses homens acreditavam que o favor de Deus poderia ser conquistado. O grande problema nosso, meus irmãos, está em alicerçar a nossa vida nas obras e não na fé e na graça de Deus. E aí então as práticas da vida cristã passam a se tornar um peso para nós. Por que eu devo orar? Porque eu preciso da bênção de Deus. Por que eu devo jejuar? Porque eu preciso da bênção de Deus. Por que eu devo vir à igreja? Porque eu preciso da bênção de Deus. Porque se eu não estiver frequente à igreja, Deus não será favorável a mim. Porque se eu não orar, eu não vou conquistar os meus objetivos. Então nós estabelecemos uma espécie de uma barganha com Deus. Eu obedeço às práticas espirituais, e o Senhor então me abençoa.
E aí, então, se por algum momento nós não conseguimos cumprir isso, nós entramos em crise e achamos que Deus então vai nos abandonar e que nós já não somos merecedores mais da bênção de Deus. Então, na prática, meus irmãos, nós acabamos voltando ao farisaísmo, apenas um farisaísmo moderno, com outra roupagem, mas nós achamos que com as nossas práticas espirituais, nós somos capazes de conquistar o favor de Deus. Você encontra no Novo Testamento, em Lucas, a famosa parábola do filho pródigo. E você percebe claramente isso na parábola do filho pródigo. O que acontece? Um dos filhos pede a parte na herança que lhe era devida, sai de casa, gasta todos os bens do seu pai, vive uma vida dissoluta, vive uma vida completamente desregrada e imoral. E a Bíblia diz que depois de estar lá no fundo do poço, comendo a comida dos porcos, e você pode imaginar o que é isso? Aquele jovem havia chegado de fato no fundo do poço. E aí então a Bíblia diz que caindo em si, ele resolve voltar para a casa do pai. E então o texto diz que o pai, vendo o filho de longe, vai ao seu encontro, recebe de braços abertos, abraça, beija o seu filho, manda celebrar uma festa, coloca um anel no dedo, vestes novas e celebra o retorno do filho. Mas lá num dos cômodos da casa, lá nos bastidores, tinha um irmão muito indignado. Tinha um irmão muito indignado. E a indignação daquele outro irmão era: mas como que pode? O meu irmão pegou os bens da família, saiu, gastou tudo, viveu uma vida desregrada, abandonou o nosso lar, e agora ele resolve voltar e meu pai dá essa festa para ele. Qual era o problema daquele jovem ou daquele filho? A vida dele estava centrada nas boas obras. E não cabia na sua cabeça isso. Como que o pai poderia receber de braços abertos aquele pecador irremediável, enquanto ele havia seguido estritamente as orientações do pai? É porque a vida dele, ou na vida dele, ou ele ainda não tinha chegado a um ponto na sua vida de compreender o que é viver pela fé, o que é graça de Deus, o que é favor imerecido. Então o pai precisou lá ministrar na vida do filho: meu filho, você sempre teve tudo. Tudo que eu tenho é seu, você sempre teve tudo. Por que às vezes nós desmaiamos? Porque nós achamos que com as nossas atitudes, porque nós achamos que com a nossa religiosidade, nós podemos comprar a bênção de Deus. Cuidado. Jesus alertou os seus discípulos contra o fermento dos fariseus. O fermento é quase que invisível, mas ele tinha capacidade de provocar o crescimento da massa de uma forma surpreendente. Nós precisamos parar de vez em quando e perguntar: eu tenho vivido de fato pela fé em Jesus, ou eu tenho caminhado com base no meu esforço próprio? Por que Deus me aceita? Por que Deus me aceitou? Por que Deus vai ouvir as suas orações? É porque você é bom? É porque você fez o suficiente para merecer? Claro que não. Não há nada, absolutamente nada que nós venhamos a fazer
que vai determinar o favor de Deus sobre a nossa vida. Não há absolutamente nada que eu venha fazer ou praticar na minha vida que vai gerar poder espiritual sobre a minha vida, que vai gerar ânimo, motivação. Sabe por que nós oramos? Sabe por que nós devemos jejuar? Sabe por que nós devemos vir à igreja, então? É porque nós somos imensamente gratos a Deus. Parece simples, né? Mas só por isso, pastor, Você não veio aqui hoje à noite para receber a bênção. Você veio para agradecer. Porque independente de qualquer coisa, Deus está abençoando a sua vida e vai continuar abençoando. Porque independente de qualquer coisa, Ele vai permanecer fiel, meus irmãos. O que nos cansa é viver baseado nas nossas próprias forças. É isso que nos cansa. Porque nós não temos força suficiente para merecer a bênção. Então a gente continua se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando. E a gente nunca consegue se dar por satisfeito. Confie em Jesus. Confie naquilo que Jesus fez por você. Confie na obra de Jesus e não nas suas obras próprias. Ofereça o melhor de você, mas não ofereça para obter. Ofereça em gratidão a Deus. Ore mais, jejue mais, sim, venha às reuniões da igreja. Ofereça a sua vida para servir aos outros. Mas faça isso porque você ama Jesus. Faça isso porque Ele deu a vida por você e você reconhece isso. Faça tudo isso como muito obrigado, Senhor. Depois que recebemos a Cristo, diz Billy Graham, a nossa vida passa então a ser muito obrigado, Senhor. Por que as pessoas desanimam, meus irmãos? É porque caminham com as suas próprias forças. Por isso que o autor aos Hebreus faz questão de dizer aqueles crentes que estavam nas práticas judaicas. Você sabe o que significa as práticas judaicas? Eu vou oferecer os sacrifícios, eu vou cumprir as ordenanças para merecer a bênção de Deus. Então o autor de Hebreus diz, não! Os verdadeiros heróis são aqueles que vivem pela fé e não baseados nos seus próprios méritos. É por isso que vocês estão cansados. Em segundo lugar, eu preciso aprender a desenvolver uma fé prática. Eu preciso aprender a desenvolver uma fé prática. Em primeiro lugar, a minha vida precisa estar alicerçada na fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, eu preciso aprender a vivenciar uma fé prática. É muito interessante quando você olha Hebreus capítulo 11, versículo 1, e você percebe uma definição. Ora, a fé é o quê? Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ponto final. E a partir daí, o que você observa é uma explicação prática. Duas frases para definir, duas frases para trazer um conceito, e o restante do texto para nos mostrar o que é fé na prática. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora começa aí a descrever. Abel foi um herói, porque ele viveu pela fé, e pela fé ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara.
Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, ainda que não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa. Você percebe que para esses homens a fé era uma coisa prática? A fé se evidenciava através da obediência e era percebida através de resultados. A situação de Noé, por exemplo, foi uma situação muito difícil. Porque Noé estava cercado de uma geração que não temia a Deus, de uma geração indiferente às coisas de Deus. E então Deus chega para ele: Noé, você vai construir uma arca. E Noé então começa a viver uma enorme crise. Ele foi o único naquela geração. Mas esse homem não desanimou. Ele foi e construiu a arca. E no final, ele percebeu o resultado. Pela fé, Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar. E ele chegou no lugar. Pela fé, Abraão teve um filho. Deus prometeu, e no tempo certo, aquele homem segurou um filho nas suas mãos junto com Sara. Depois você vê aí outro gigante da fé, depois de mencionar Abraão, você vê aí Isaac, Jacó, e você chega no verso 23 em Moisés. O texto nos diz no verso 24 que Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E aí você continua lendo a história de Moisés e você vai perceber que no final Moisés atravessou junto com o povo o mar vermelho a pé enxuto. Versículo 30 diz que pela fé caíram as muralhas. E você lembra como que foi esse episódio? Deus ordenou que eles dessem voltas em Jericó, tocassem as trombetas, assim eles fizeram, e no momento exato as muralhas caíram. Todos esses que viveram pela fé tiveram evidências claras da manifestação do poder de Deus em suas vidas. Uma fé prática. Muitas vezes nós vamos dizendo assim: eu creio em Deus. E aí vem os problemas e as crises e a gente desmaia. Parece que duvida do poder de Deus de fazer milagres, de operar coisas sobrenaturais. Uma fé prática, ela vai oxigenar o nosso vigor espiritual. Uma fé prática traz entusiasmo para nós. Uma fé teórica não traz resultados. Mas uma fé prática, você vai perceber dia a dia na sua vida as maravilhas de Deus acontecendo. Por isso que nós podemos olhar para trás e dizer: olha, como Deus tem sido bom comigo. E aí você começa a se lembrar dos fatos, dos eventos que marcaram a sua vida, em que você pensou: olha, agora não tem jeito mais, acabou, é final de tudo. Você como casal, os casais podem se lembrar dos momentos, quem sabe aí, quem já tem uma caminhada de vida conjugal, os momentos em que chegou uma crise que você pensou: não dá mais. Agora não dá mais. E de repente você percebe Deus fazendo um milagre, que até hoje você não entende. Uma crise financeira em que você pensou: agora é a minha vergonha definitiva, acabou. Não dá mais, como que eu vou me erguer? É fim de tudo. O que vai ser da minha vida? De repente Deus abre uma porta e você se recupera e restaura.
Você pode lembrar na sua vida, sim, de momentos em que Deus interviu de forma sobrenatural e manifestou a graça dele na sua vida. E não foi porque você orou, não. Foi porque Deus é bom. Não foi só porque você fez por merecer. Aliás, muito pouco por isso. A gente fala assim, né? A gente tem que fazer por merecer. Desenvolva uma fé prática. A gente não sabe muito definir o que é fé, né? Nós temos esse conceito bíblico e tem aí os conceitos teológicos que a gente encontra nos livros. Mas de que servem eles se você não vive a verdadeira fé e não experimenta a verdadeira fé? Todos esses heróis da fé tiveram uma vida difícil. A descrição desses heróis, em todas elas você encontra provações, você encontra privações, você encontra situações adversas, você encontra rejeição, você encontra situações realmente críticas, como por exemplo foi a de Moisés, como foi a do próprio Abraão, quando foi para sacrificar o seu filho, que situações críticas, mas todos esses homens experimentaram o milagre de Deus na sua vida, a intervenção de Deus na hora certa. E esses homens tinham que contar dos feitos de Deus na vida deles. Eles ousaram confiar. A fé prática é uma fé ousada. A fé prática é uma fé ousada. Não é uma fé teórica, é uma fé ousada, que diante da crise, que diante das limitações, ela ainda continua confiando. Na quarta-feira nós meditamos na oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não tenha fruto na vide, não haja mantimento, não haja gado no curral, todavia eu me alegro no Senhor. No capítulo 2, ele diz: por-me-ei na minha torre de refúgio e vou esperar a resposta que meu Deus me dirá. Uma fé prática. A crise está aí. Os problemas estão aí. Como que você reage a esses problemas? Você desmaia? Você acha que não dá para enfrentá-los? Você desiste porque as suas forças estão acabando? Não. É por isso que no capítulo 12 o texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando do peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? O autor. E é aquele que começou e é aquele que vai terminar. Isso é você ter uma fé prática. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós sucumbimos diante das adversidades, nos sentimos tão fracos. Colocar os olhos em Jesus é você cultivar essa fé prática. É você viver de fato pela fé e não pelas circunstâncias e não pelos seus méritos. Em terceiro lugar, por que nós desanimamos? Em primeiro lugar, porque algumas vezes nós saímos da fé para a confiança em nós mesmos. O que Deus nos ensina é viver pela fé. E é isso que vai produzir motivação, alegria na nossa vida. Em segundo lugar, nós desanimamos porque às vezes temos uma fé só teórica. Cantamos a fé, explicamos a fé, mas não temos experiências práticas do agir de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, por que nós desanimamos? O capítulo 12 e também o capítulo 11 nos traz alguns exemplos de homens que tiveram coragem de enfrentar o pecado, se desembaraçarem do peso do pecado.
homens que ousaram confiar em Deus, viveram pela fé, e homens e mulheres que tiveram a ousadia e a coragem de desembaraçarem as suas vidas do pecado. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meu irmão, o nosso maior inimigo é o pecado. O ladrão das nossas energias espirituais é o pecado. O ladrão da nossa motivação é o pecado. É por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele faz aquela oração, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, confessando a Deus os seus pecados, se arrependendo por ter ocultado os seus pecados e permanecido e vivenciado um período com eles, e dormido com o pecado. E depois ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E então eu ensinarei aos transgressores o caminho. E então eu continuarei cantando e louvando ao Senhor. Grande desafio nosso é, de fato, o pecado. O pecado tem o poder de nos separar da comunhão com Deus. Mas o verdadeiro herói reconhece a sua situação de pecado, vence o seu orgulho e confessa os seus pecados a Deus. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que às vezes nos cansamos? É porque nós, de vez em quando, ou perdemos a oportunidade de vez por outra confessar os nossos pecados a Deus e fazer uma limpeza. Vamos relevando, vamos como que brincando com essa realidade terrível que é o pecado na nossa vida. Vamos nos acostumando a ele. Você conhece a parábola da rã? A parábola da rã é mais ou menos assim: um homem colocou uma rã numa chaleira de água fria, e a rã se acomodou muito bem naquele ambiente. Ficou tranquila. Depois ele colocou um fogo bem fraco. Bem fraco. E aquela água foi esquentando, incomodou, mas a rã permaneceu. O seu corpo foi se adaptando à temperatura da água, ela foi se acomodando, a água foi ficando quentinha, esquentando, ela foi se acomodando, se adequando. Pensou em dar um pulo e saltar, mas ela falou assim: não, dá para aguentar, ainda está dentro da minha capacidade de suportar. Quando ela percebeu, a água ferveu e ela morreu. Nossa vida cristã muitas vezes é assim, e o pecado faz isso com a gente, né? A gente vai se acomodando a ele, se acomodando, vai abrindo concessões ali, concessões acolá, e vamos perdendo vitalidade espiritual, força espiritual. E aí, meus irmãos, acontece uma coisa que você já deve ter visto. Quando você encontra com alguém que está no estado de desânimo espiritual e que já abandona a comunhão da igreja, deixou de frequentar as reuniões, começa a ficar ausente. Você pergunta para ele: o que está acontecendo com você? E ele fala assim: está um pouco difícil, porque lá em casa ninguém dá apoio. Eu quero sair para as reuniões, mas não tem apoio. Minha mulher não me apoia, ou meu marido não me apoia. Sabe por que eu não tenho vindo? Eu vim na igreja há algum tempo, mas as pessoas não me cumprimentaram. O povo passou por mim diferente. Eu não me dei muito bem com aquela igreja, não. Sabe por que eu não tenho ido? Uma vez eu fui lá e não gostei muito, não. O pastor falou de um jeito lá que eu não gostei. Eu tenho um vizinho que é da igreja. Fiz um negócio com ele. E ele não agiu honestamente comigo, então eu parei de ir à igreja. E aí você vai perceber um rosário, né? De desculpas.
transferindo a responsabilidade. Os verdadeiros heróis têm coragem de encarar o pecado, se desembaraçar do pecado e continuar correndo com perseverança. A quarta e última coisa, perseverar na carreira da fé. Quando corajosamente nos rendemos a Jesus e passamos a viver pela fé, nós começamos a carreira e vamos continuando, não é fácil. Surgem os desafios, surgem as provações, surgem as tentações, surgem as circunstâncias adversas, e, meus irmãos, elas estarão sempre no nosso caminho, mas os verdadeiros heróis nunca desistem. Perseverar gera energia e vigor espiritual, porque você não desistiu, não faltará alegria, não faltará motivação, não faltará entusiasmo com as coisas de Deus. Jairo, em Marcos capítulo 5, se mostra um verdadeiro herói. Depois de receber dos seus amigos a notícia da morte de sua filha, ele não desiste de confiar. Jesus, na sua misericórdia, olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Jairo, continue caminhando pela fé. Observem, meus irmãos, como o tema volta. Jairo, continue caminhando pela fé, porque os verdadeiros heróis vivem pela fé. Confie na minha palavra. Arrisque-se, continue confiando em mim, continue me seguindo. As coisas não estavam nada bem para Jairo. Mas Jairo, apesar disso, perseverou. Começar é fácil. O difícil é permanecer. Muitos estão perdendo a energia. Porque estão desistindo. Porque estão sentindo o peso das adversidades, tirando os olhos de Jesus. E começam a confiar em si mesmo para a solução dos problemas. Em primeiro lugar, você quer continuar caminhando com todo vigor e ânimo? Busque inspiração nos verdadeiros heróis. Você é um verdadeiro herói e você precisa de inspiração. A inspiração está aqui na palavra. Os verdadeiros heróis venceram pela fé, viveram pela fé. Se você olhar para as circunstâncias e agora pensar o seguinte: pastor, eu não tenho força, e eu vou dizer para você, que bom que você chegou a essa conclusão. Então comece a confiar em Deus. Pastor, terminaram-se os meus recursos, eu estou pensando em desistir. Não, agora sim é que você vai provar o que é viver pela fé. É quando terminam os nossos recursos é que nós começamos a viver pela fé. Mantenha os olhos em Jesus. Diariamente tem um momento de confissão de pecados. Porque na carreira, meus irmãos, nós somos assim mesmo. Nós ofendemos a Deus, ofendemos os irmãos e vamos trazendo para a nossa vida coisas que sugam a nossa energia. E a principal delas é o pecado. Mágoas, ressentimentos que nós vamos guardando, frustrações que nós guardamos lá no fundo do nosso coração e não resolvemos, não perdoamos quem deveríamos perdoar, e aí nós vamos enchendo a nossa vida com esse entulho, e esse entulho abafa a vida espiritual. E é hora então de você corajosamente, como um verdadeiro herói, confessar os seus pecados, acertar as coisas, continuar olhando para Jesus, cheio de vigor e de ânimo. Porque, meu irmão, Deus não vai desistir. Ele é o autor e consumador da fé. Considere o que Jesus fez por você. Ele suportou a ignomínia, ele suportou a oposição dos pecadores, deu a vida dele para que você não desmaiasse, para que você não desanimasse. Todas as vezes que bater um desânimo, ou você pensar em desistir por causa do peso dos problemas, lembre de Jesus, olhe para Jesus. Olhe o que Jesus suportou por você.
E Ele suportou tudo isso para que você não desistisse na caminhada. E é por isso que eu posso dizer para você que com segurança, que você é um verdadeiro herói. Posso dizer com segurança que você não vai desistir. Porque aquele que começou boa obra em você, vai de completá-la até o final. Que Deus, na sua misericórdia, possa mais uma vez renovar as suas forças espirituais.